Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, os presentes na casa, vou tratar pontualmente de alguns temas que eu considero que são importantes, inclusive sobre o ponto de vista do interesse do trabalho do Legislativo. A Comissão de Fiscalização e Controle está realizando um trabalho bastante sério, que é de verificar os custos do sistema de transporte aqui na cidade de Bauru. Nós, basicamente, já ouvimos os responsáveis da Indurb e estamos aguardando algumas informações que nós solicitamos, senhor presidente, ao prefeito, para que o prefeito envie a essa casa. Segundo a resolução que instituiu a Comissão de Fiscalização e Controle, toda a documentação solicitada por esta comissão deve ser respondida num prazo de 10 dias. E ao que me consta, até hoje nós não recebemos informações que nós solicitamos ao Executivo. A informação que nós solicitamos é muito importante para que essa comissão possa ir concluindo os seus trabalhos. O que nós solicitamos? A quantidade de óleo diesel, o consumo de óleo diesel das 3 empresas no ano de 2013, a quantidade de quilômetros rodados pelos ônibus dessas empresas e a quantidade de passageiros, inclusive os passageiros que têm gratuidade. Por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque, como nós vimos, e o vereador Moisés Rossi nos ajudou, tem nos ajudado bastante nessa atividade, o IPK é calculado por esses índices, né? E se a gente não tiver esses índices, o IPK acaba sendo um IPK fraudulento, que pode estimular que o vetor, um dos vetores que corrige a tarifa, seja super elevado. Então é importante que o Executivo responda a essa solicitação que nós fizemos, porque nós teremos brevemente licitação de transporte aqui na cidade de Bauru. Aproveito o ensejo para solicitar ao senhor prefeito que, antes de publicar o edital, abra um processo de discussão com os setores organizados da cidade para saber que tipo de modelagem, que tipo de licitação, que tipo de compromissos os operadores privados poderiam assumir nesse processo. O prefeito já deixou público o seu objetivo de fazer uma licitação por outorga onerosa. Todos nós sabemos que no Brasil, hoje, essa modalidade de outorga onerosa vem sendo rigorosamente questionada, porque quem acaba pagando o valor da outorga onerosa é a população usuária. Existem hoje outros mecanismos para que o operador privado assuma determinadas responsabilidades que possam contribuir para que nós tenhamos um sistema de transporte mais qualificado, com mais qualidade e que tenha um custo menor. Hoje, todo o processo de licitação de transporte está sendo feito com base na modicidade das tarifas. Portanto, é muito importante para que nós possamos concluir o nosso trabalho na comissão e dar uma resposta para a população, que o Executivo envie estas informações. Outro assunto que me traz aqui é com relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias chegou no apagar das luzes, e o apagar das luzes é termo utilizado aí pelos radialistas e narradores de futebol, né? Algumas críticas, inclusive por vereadores, foram realizadas ao prefeito e ao Executivo. Entretanto, aqui existe um procedimento de responsabilidade compartilhada.
a Câmara Municipal, através da mesa diretora, deveria, e não o fez, convocar até o dia 15 de abril audiências públicas para discutir a LDO. Isso faria com que esses atropelos de última hora acabassem não acontecendo. Nos anos anteriores, por nossa iniciativa, nós realizamos essas audiências públicas. Inclusive, essas audiências públicas é que sustentaram a defesa das contas da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, quando elas foram apresentadas lá no Tribunal de Contas do Estado. Mas, enfim, não havendo isso, nós temos que nos debruçar agora até o dia 15 para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma peça que, sem audiências públicas, sem um debate mais aprofundado, basicamente inibe o vereador de fazer emendas. Não ser emendas pontuais, mas não é o caso, na minha opinião, de que na LDO nós façamos emendas pontuais. As emendas numa LDO, elas têm que ser emendas que possam discutir globalmente a cidade. Existem limites orçamentários, mas é nessa hora também que se faz a disputa pelo orçamento. O orçamento ele não é uma peça meramente econômica e administrativa. O orçamento, acima de tudo, é uma peça de natureza política. Por exemplo, nós temos no PPA, na área de saúde, uma prioridade. Uma prioridade do PPA na área de saúde é a construção de uma nova unidade básica de saúde na Vila Nova Esperança, para atender as demandas da Vila Nova Esperança 1 e 2, Jardim Prudência, Vila Industrial e também os novos moradores que foram para a região em virtude da inauguração e da entrega dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então é importante que nessa LDO a gente traduza para a LDO agora essa prioridade do plano plurianual. Não dá para olhar a LDO sem olhar o plano plurianual. Em relação aos recursos para o hospital, que apareceu aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prefeito disse que foi um pequeno descuido, mas seria importante que numa peça dessa magnitude não aparecessem descuidos, que a peça pudesse ser feita, né, e nela estar com cuidado, com bastante critério, aquilo que vai ser realizado partindo do plano plurianual. Então, essa é uma crítica de fundo que a gente realiza à LDO, mas, como sempre o fizemos, nós vamos analisar a lei e propor as emendas de fundo que nós consideramos que sejam necessárias de fazê-lo. Já em relação às unidades de saúde, principalmente as UPAs, não é de hoje que várias unidades vêm apresentando problemas. Problemas de infraestrutura, problemas de manutenção. Então, seria muito importante que a Secretaria de Saúde estabelecesse um programa de manutenção preventiva e de manutenção corretiva de máquinas e equipamentos. É importante frisar também que os equipamentos, as máquinas são importantes numa unidade de saúde, entretanto, sem recursos humanos qualificados e em quantidade suficiente, não se dá para fazer o atendimento. Então, nesse sentido, eu me associo aqui ao vereador Sakai, mas para cobrar da Secretaria de Saúde um plano emergencial de contingência e manutenção, né? O que pode ser feito sobre o ponto de vista corretivo e sobre o ponto de vista preventivo. Máquinas e equipamentos precisam de manutenção, e a manutenção tem que ser feita com programas. Inclusive, a manutenção desses equipamentos, estando dentro de um programa de qualidade, dentro de um programa, por exemplo, como aponta as normas ISO, o município poderia estar recebendo recursos do Ministério da Saúde. Se não o faz, nós perdemos recursos, como nós já estamos perdendo em virtude de nós não termos o atendimento
pediátrico para criança até 13 anos. Então, chegou a hora, para concluir, senhor presidente, de que a Secretaria de Saúde se debruce sobre essa política de manutenção para que esses equipamentos, para que essas unidades que foram conquistadas com muito sacrifício, possam, de fato, responder e contribuir para o atendimento da saúde na cidade de Bauru. Muito obrigado.